Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma palavra, para nos alimentar, para nos fortalecer. E eu quero agradecer primeiramente a todos que têm nos acompanhado pelo canal e assistido as nossas mensagens, ouvido. Eu espero que cada dia essas mensagens tenham trazido conforto, alimento, força, fé para cada um de vocês. Amém? E quero pedir também que ao final você dê o seu like e curta as nossas mensagens e compartilhe as nossas mensagens. Isso é importante para o crescimento do canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para o crescimento da divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, você pode mandar a sua mensagem para a conta Banco do Brasil, a conta da Vida Plena no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Dito isso, vamos para a palavra de hoje, amém? Estava meditando aqui e quero trazer uma mensagem mais curta hoje, mas com um conteúdo também mais forte para você. Eu queria primeiramente me basear numa promessa de Deus que está em Isaías, uma promessa de Deus para Israel, né, que está em Isaías 41, quando, a partir do versículo 8, do 8 ao 13. Eu lerei até o 14. Diz assim, Isaías 41, do 8 ao 13. Diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aqui está falando do povo de Israel, uma promessa para Israel. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Bem, vou ler só até aqui, é uma promessa para Israel. Deus está falando do Redentor de Israel, né, que seria Jesus. Mas a gente vê isso na história do povo de Israel, Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando, sabe? Isso não significa que o povo de Israel não passou por situações difíceis, por pelejas, por tribulações, por aflições. Passou, querido, mas em todas o Senhor era com ele. O Senhor o ajudou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu e o Senhor honrou a Israel. A gente vê que quando Deus promete que nos guarda, que nos protege, que nos ajuda, querido, isso não significa que a gente não vai passar pela dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham promessas de Deus, porque eram judeus, eram filhos de Israel, né? E eles eram fiéis a Deus, eles tinham um caráter correto diante de Deus, mas mesmo assim, Deus os guardou, Deus os livrou, e eles passaram por aflições. Eles chegaram, a Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram a entrar na fornalha. E Daniel chegou a ser jogado na cova dos leões. Passaram por essas aflições, mas Deus era com eles, e mesmo diante de todas essas dificuldades, de todo esse perigo que eles passaram, o Senhor os livrou ali, dentro da situação. Eles não foram privados de passar pela situação, mas dentro da situação o Senhor era com eles e eles foram salvos. E eu quero trazer agora uma promessa para a igreja, né? No mesmo sentido que está em Hebreus capítulo 13, dos versículos 5 ao 8, que eu quero ler para você, Hebreus 13, de 5 a 8, e eu quero fazer uma analogia, um paralelo com o que nós estamos passando, com o que a igreja está passando hoje. Lá em Hebreus 13, a partir do versículo 5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei.
que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aleluia. Sabe, queridos, nós vivemos num país onde a perseguição ao cristianismo, à palavra de Deus, é pequena em relação ao que a gente vê em muitos outros países. A gente tem notícias que na China as igrejas estão sendo fechadas, os cristãos estão sendo perseguidos de forma muito ferrenha. Assim a gente vê também em outros países, né, ali do Oriente Médio também, onde existe uma perseguição muito ferrenha aos cristãos. Mas aqui a perseguição é mais a título de preconceito, mas hoje em dia a coisa já está apertando e nós precisamos, como cristãos, estar alertas para a gente poder ser realmente, queridos, pessoas que manifestam o amor de Deus, manifestam a graça de Deus e manifestam o poder de Deus. Porque essa perseguição, querido, ela não vem de homens, ela vem de espíritos malignos que usam homens para perseguir a igreja. Mas esse texto que eu li de Hebreus 13, do versículo 5 a 8, ele tem uma promessa maravilhosa. Ele diz assim para a igreja: de maneira alguma te deixarei. E eu quero que você firme isso. Nós estamos passando por uma crise por conta dessa pandemia de coronavírus, mas, querido, qualquer que seja o nosso caminhar no meio desta crise, a promessa de Jesus para nós, a promessa de Deus para nós é: de maneira alguma te deixarei. Ou seja, você não vai passar por nada nessa vida sozinho. Tudo que você tiver que passar nessa vida, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você vai passar com Ele, e Ele te guarda, e Ele te protege. Em meio a qualquer situação, seja dentro ou seja fora, você está sendo guardado por Jesus Cristo. Ele nunca vai te deixar. Nunca, nunca vai te deixar. Ele diz: nunca te deixarei, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu acho interessante porque essas duas palavras, elas têm o mesmo significado e é uma ênfase que é dada: nunca jamais te abandonarei. Jesus Cristo nunca nos abandonará, querido. Essa é a promessa dele. Jesus é fiel, Deus é fiel. Assim nós podemos, queridos, afirmar confiantemente. Se você pode ter confiança e dizer: o Senhor é o meu auxílio, eu não tenho medo de nada, eu não vou temer nada, o que me pode fazer o homem? Sabe, nós estamos passando por esse momento que o medo foi lançado por intermédio da mídia, dentro das casas das pessoas, e muitos cristãos receberam esse espírito de medo e agora não estão tendo nem como viver normalmente, porque por dentro eles têm um medo, têm um pavor. Mas Deus nos disse que nós podemos afirmar confiadamente: o Senhor é o nosso auxílio. Nós não temos que temer nada, querido, nem coronavírus, nem pandemia, o que seja, nem epidemia, o que seja, querido. Não temos que temer, o homem não pode nos fazer nada, somos de Deus, a nossa vida está guardada em Deus, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero chamar a sua atenção hoje. Se você está amedrontado, se você está atemorizado, se você está assustado, se você está assombrado com essa situação, eu quero dizer para você: não tema. Jesus nunca te deixará. Ele prometeu que nunca, jamais te abandonaria. Você pode, a partir de hoje, afirmar confiantemente: o Senhor é o seu auxílio, querido, seja qual for a situação. Jesus é o seu auxílio, o Espírito Santo está com você, Deus está contigo, você não tem que temer nada. O homem não pode fazer nada contra nós, queridos. Nada, absolutamente nada. Lembre-se, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos mestres, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Paulo, Pedro, João e tantos outros pregadores da palavra que confiaram em Deus, foram perseverantes. Jesus, que obedeceu até a morte de cruz, querido, e por causa da sua obediência, por causa da sua perseverança, por causa da sua confiança inabalável em Deus, Jesus herdou, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Temos que ser assim, queridos, inabaláveis na palavra. A nossa confiança está na palavra de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Crendo que Jesus Cristo, querido, é o mesmo, ontem e hoje,
O mesmo Jesus que te guardou ontem, querido, é o mesmo que te guardou hoje, é o mesmo que vai te guardar amanhã. Amanhã e para sempre. Por isso ele diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. O mesmo Senhor Jesus que me guardou ontem, que te guardou ontem, é o mesmo Senhor Jesus que te guardou hoje, que te guarda hoje, querido, que me guarda hoje. E é o mesmo Senhor Jesus que nos guardará amanhã e para todo sempre. Seja aqui na terra, seja no céu. Amém, queridos? Feche seus olhos e eu quero dizer para você, expulse hoje esse espírito de medo dentro da sua casa. Expulse hoje, é você que tem que botar ele para correr de dentro da sua casa. Primeiro, desligue tudo aquilo que te traz esse espírito de medo para dentro da sua casa. Não dê acesso. Segundo, confesse a palavra dentro da sua casa. Leia a palavra, medite na palavra, ore com a sua família dentro da sua casa e expulse esse medo e retome a sua vida normal. Estão roubando as vidas das pessoas com esse espírito de medo. O espírito de medo está roubando as vidas, porque as pessoas estão encarceradas, encantoadas, sofrendo depressão, sofrendo tristeza, adoecendo por tristeza, por opressão. Não, essa não é a proposta de Deus para você, meu querido, minha querida. Levante-se hoje e diga, o Senhor me ajuda. O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O homem não pode me fazer nada, coronavírus não pode me fazer nada. Deus é que tem a última palavra na minha vida. O Senhor é a última palavra na minha vida e nele eu confio. Amém? Feche seus olhos e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. Abençoo cada um dos meus irmãos que estão assistindo, Pai, e declaro sobre eles espírito de paz, espírito de alegria, espírito de equilíbrio, espírito de coragem, espírito de amor, Espírito Santo guardando a vida deles. Eu repreendo esse espírito de medo na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Repreendo e ordeno fora da vida deles agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela recuperação completa do apóstolo Filomeno Romero e da sua esposa Leila. Te agradeço pela restauração completa do seu Walter. Te agradeço pela restauração completa do Rafael, que é cunhado do Tiago Leastro. Te agradeço pela restauração completa da família do seu Cauí. Pai, em nome de Jesus, abençoo todos da Vida Plena, toda a família Vida Plena. Pai, aqueles que perderam seus empregos, eu declaro novas portas abertas, melhores para eles. Declaro sobre os empresários crescimento, Pai, rompimento neste tempo, neste novo tempo. Sobre todos, declaro a tua paz, a tua provisão, a tua prosperidade, a tua alegria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Boa noite, até a próxima. Não temas, o Senhor é contigo. Declare confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O homem não pode me fazer nada, nada neste mundo pode me separar do amor de Deus. Boa noite a todos, fiquem na paz.